e dizia a todos: amém. A Bíblia, o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é as boas novas, né? A Bíblia diz que com o Evangelho, ou através do Evangelho, nós somos feitos novas criaturas, né? Então sempre o Senhor veio nos trazer uma nova aliança. Então sempre quando pensamos no Evangelho, sobre Jesus, a Bíblia diz que tudo se fez novo, sim ou não? Só que a maior mensagem do Evangelho aconteceu quando ele não estava sendo pregado ainda. O Evangelho, minha mãe, é um ato de renúncia. Não se segue o Evangelho, não se segue a palavra, não se obtém aquilo que o Evangelho tem para de bom para nós, todas as vantagens que ele oferece, se não houver primeiro a renúncia. A renúncia é a palavra mais forte dentro do Evangelho. Não se faz nada e nem se fez se não houvesse o quê? A renúncia. Paulo em Filipenses capítulo 12 ele fala assim, ó, versículo número 5, ele fala assim: quisera que entre vós estivesse o mesmo Espírito que teve em Cristo Jesus. Ou seja, a mesma vocação, a mesma capacidade de fazer, a mesma vontade de agir, a mesma inspiração para fazer que teve em Cristo Jesus. E aí ele completa a frase assim, ó: porque ele sendo Deus, diga para o seu irmão assim: Jesus era Deus, era Deus. Quando Paulo fala assim, Jesus sendo Deus, ele falou assim, Jesus era o que ele era. Mostra um estado em que Jesus estava, um estado em que Jesus era, naquele momento. Jesus era Deus. Não dizia que ele interpretava uma atitude, não dizia que ele estava vivendo uma outra realidade, não. A Bíblia é assim: Jesus sendo Deus, ou seja, ele era Deus, ele estava na essência principal dele, ele estava na sua origem. Nós podemos interpretar que Jesus desde sempre, ele foi Deus, ele nunca foi outra coisa. Em Gênesis, ele fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem. Além de ser Deus, ele não estava sozinho, sim ou não? Diga para o seu irmão assim: Jesus era Deus e não estava sozinho. Em Salmos ele fala assim, ó: deixe entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Jesus. Diga para o seu irmão assim: Jesus era o Rei da Glória. Você consegue imaginar um Deus precisando de alguma coisa? Você consegue imaginar um Deus precisando fazer alguma coisa? Um Deus precisando de alguém? Fala assim, ó: Deus não precisa de ninguém, porque afinal de contas ele é Deus. A palavra Deus completa exatamente tudo que se precisa. E Paulo começa assim: Jesus sendo Deus, ou seja, tendo tudo, podendo tudo, tudo submisso a ele.
tudo entregue a Ele. Ele nessa condição, Paulo continua falando assim: não teve por usurpação ser igual a Deus. Fala assim, ó, ele tinha tudo. Para ensaio foi bom, diga assim: ele tinha tudo, porém não se julgava com isso. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí entra a parte principal do Evangelho. Não se iluda. Seguir a Bíblia é abandonar a si. A Bíblia não é difícil de ser seguida. Os mandamentos não são difíceis de ser cumpridos, mas você só cumpre eles se você renunciar. Não há união entre o que você é para aquilo que o Evangelho quer que você seja. Uma forma só é mudada se ela for atingida por uma força. Na física, os estágios mudam de gasoso, sólido, vapor, se deixar, se aquela matéria sofrer o quê? Uma ação externa. Sim ou não? Diga para o seu irmão assim: para mudar por dentro. Para ensaio foi bom, diga assim: para mudar por dentro, tem que deixar que o fora faça. E aí ele chega e fala assim: não tendo por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se. O que você entende para aniquilar, Charles? Não entendi. Destruir? O que você entende para aniquilar? Oi? Destruir que nem ele? Aniquilar. Matar? Aniquilar. Não, mas fala devagar que eu não estou entendendo como é que você está falando. Fala devagar. Aniquilar. O que é aniquilar? Eliminar tudo? Como é que eu aniquilo uma pessoa? Matando? Só matando? Aniquilou-se. Então Jesus cometeu um suicídio? Se aniquilar é matar, Jesus cometeu um suicídio, Charles? Um auto-extermínio? A Bíblia diz assim, ó: aniquilou-se a si mesmo. Então ele cometeu um suicídio? Não. Porque aniquilar não é só a nível de pessoa. Quando eu faço uma aniquilação, quando eu aniquilo alguma coisa, eu tiro qualquer possibilidade daquilo voltar. Eu promover uma mudança, essa mudança ela pode ter um tempo estipulado, ou ela pode voltar a qualquer momento. Mas quando Jesus falou assim, quando Paulo falou assim, aniquilou si mesmo, ou seja, ele tirou qualquer possibilidade de em qualquer momento ele voltar a ser Deus antes do tempo. Fala para o seu irmão assim: aniquilar. Para ensaio foi bom, diga assim: aniquilar é tirar toda possibilidade de continuação. Quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, ele estava dizendo assim: eu estou totalmente certo do que vou fazer. Eu estou totalmente certo daquilo que eu quero viver. Eu assumo toda a missão da qual me foi dada, de tal maneira
que eu não vou viver nada do que eu vivia, eu vou viver tudo agora novo. Tudo novo. Jesus, ele partiu para uma vida que, pasme, ele não conhecia. Ou melhor, vou melhorar, que nem falam alguns pregadores, vou melhorar. Que ele tem todo o conhecimento, mas ele nunca tinha vivido. Com certeza era uma experiência nova. Diga para o seu irmão assim: Jesus veio viver uma experiência. Só que Jesus era intenso, Charles. Sabe por quê? Porque na palavra fala assim, que a sua resposta seja sim, sim. Não, não. Ou seja, o que você for viver, viva intensamente. Diga para o seu irmão assim: se for sim, para ensaio foi bom, diga assim: se for sim, é sim. Se for não, é não. Por quê? Partiu disso, segundo a palavra, é procedência maligna. Sim, sim, ou não, não. Então, quando ele fala assim, ele aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele falou assim: eu vou viver o propósito do qual está estipulado para mim. Diga para o seu irmão assim: Jesus decidiu cumprir tudo da melhor maneira. Aniquilar-se a si mesmo é falar assim: eu vou fazer exatamente como tem que ser feito, e eu não vou deixar que nada do que outrora eu era possa intervir naquilo que eu vou viver. Ele era Deus, mas ele falou assim: mas para viver o que eu tenho que viver, eu tenho que deixar de ser Deus, deixar de ser eu. E se preciso for, se for para o bem, se for para cumprir, eu vou deixar de ser. Jesus falou isso. Jesus precisava de alguém? Jesus dependia de alguém? Mas ele aniquilou-se. Ele fez a primeira renúncia. Renunciar é muito diferente de você falar assim: eu vou deixar de viver. Para você ter uma ideia de a diferença de renúncia para mudança de hábito. Mudança de hábito não é renúncia. Tem uns que falam assim, eu não posso fazer isso. Não, isso aqui eu não posso mais fazer. Não, isso aqui, Deus me livre, se eu fizer isso aqui, não. Enquanto você falar, não posso, é a mesma coisa que você estivesse dizendo para o teu inimigo assim, eu quero, mas não dá. Eu tenho vontade, mas sabe como é que é, né? Tem pastor, tem igreja, tem família, tem mulher, tem filho, tem marido. Mas se eu não tivesse isso. É muito comum aquelas pessoas que falam assim: eu não posso fazer. Você escuta de falar assim: mas se eu pudesse, se você me conhecesse antes. Jesus, quando ele esteve na terra, Charles, em nenhum momento dele, ele deixou claro que ele era Deus, que se ele quisesse, ele podia destruir todo mundo. Falou isso? Não. Em nenhum momento ele falou assim: se tu me conhecesse na época que eu estava na glória. Caifás, se tu me conhecesse quando eu era o rei da glória. Ele falava isso? Não, sabe por quê? Porque ele aniquilou. É muito ruim quando a gente vive uma situação fora e outra situação dentro. Porque quando você vive uma situação fora e vive uma situação dentro diferente, você nem vai ser 100% um, e nem você vai ser 100% outro. Então, você concorda comigo que, sendo assim,
as suas realizações nunca serão completas ou completadas, porque você não vive intensamente, por dentro e por fora, aquilo que você deveria viver. Enquanto não vive, não aconteceu renúncia. Parece chavão, mas tem uma grande diferença entre conversão e convenção. Uma coisa é eu estar convencido que dentre o que se tem, o melhor é isso aqui. Não, eu podia fazer um monte de coisa, mas isso aqui eu acho que é o melhor. No custo-benefício, é melhor. Diga para o seu irmão assim: isso é convencimento. O Espírito Santo não veio nos convencer. Diga para o seu irmão assim: o Espírito Santo não veio te convencer de nada. Não veio te persuadir. Ele veio mudar você. Jesus até deixou você vir, mas permanecer como você veio, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque se o que você era fosse bom, estivesse tudo bem, a cruz teria sido o maior dos erros. Jesus na cruz, a maior ignorância. Se um Deus foi capaz de ser levado para a cruz pela pessoa que você era, então você não pode permanecer sendo exatamente assim. Porque senão eu coloco uma situação que não tem nada a ver. Amém ou não amém? Então, mas a Bíblia vem falar sobre algo maior. Algo chamado de conversão. Converter não é convencer. O convencido fala assim: eu não posso fazer, porque no custo-benefício é melhor por aqui. O convencido não fala que aquele caminho não é ruim, é ruim. Ele fala que esse aqui é o melhor. O convencido, ele fala que tudo é bom, mas dentre os bons existe o melhor. E quem não quer o melhor? Jesus, quando ele falou assim: eu sou o caminho, ele não frisou outro caminho. Ele não colocou assim: dentre os caminhos que se tem, eu sou o melhor. Jesus não se colocou como sendo o melhor do que se tinha. Ele falou assim: eu sou o único. Someone, em inglês. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Até Jesus precisou se converter para o caminho dele. E o converter não era se livrar dos pecados, que é o nosso caso, mas o converter dele, ele precisava virar o que ele era para poder fazer a gente ser. Sim ou não? Amém ou não amém? Agora a conversão, quando a conversão alcança, aí a palavra diz que é aquele que fala assim: eu posso todas as coisas. Eu posso. Se eu quiser sair daqui e cometer todo tipo de pecado imaginário que tem, conhecido ou não, posso ou não posso? Diga para o seu irmão assim: você pode. Nós podemos pecar, Charles, o quanto a gente aguentar pecar. A gente pode fazer o máximo de coisa errada que a gente puder fazer. Deus não nos tirou a capacidade de pecar. A conversão também não. Diga para o seu irmão assim: a conversão não tira a sua capacidade de pecar. Ué, sim ou não? O corpo está aqui, ó. Eu posso colocar para dentro do que eu quiser, eu posso usar ele como eu quiser, eu posso ir para qualquer lugar que eu conseguir. Sim ou não, mãe? Mas a conversão fala assim:
que mesmo você podendo, não lhe convém. Ou seja, para essa nova vida que você vai viver, para essa renúncia que você se auto-condicionou, não combina mais. Paulo falou assim: quando eu era menino, eu fiz coisa de menino, mas quando virei homem, mas como menino, como homem, eu não posso agir como menino, que é o famoso moleque. Posso ou não posso me agir como menino? Posso. Como menino, eu não posso tentar agir como homem? Pode. É só ele querer cometer qualquer coisa errada. Mas Paulo falou assim: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas quando eu cresci, eu fiz coisa que era de homem. Traduzindo para cá, quando eu era pecador, quando eu era errado, quando eu vivia nascendo do pecado, eu agia como pecador, eu fazia as coisas de pecador, eu pensava como pecador, eu tinha os mesmos valores do pecador, porque eu era pecador. Então, se eu era pecador, eu agia como pecador. Jesus, enquanto Deus, ele agiu como Deus, fez o mundo, guiou, libertou Israel, mas quando ele estava como homem, agora ele tinha que agir como homem. E aí está a diferença. Só que hoje eu não sou mais pecador. Então, se eu não sou mais pecador, eu não posso agir como um pecador. Eu não posso ser contado na roda dos escarnecedores. Não posso. Não porque eu não tenha condições, é porque eu não quero. Uma coisa é eu dizer que eu não posso. Outra coisa é eu dizer que eu não quero. Porque o não poder, mãe, é uma condição. Eu com 55 anos, eu não consigo mais fazer o que eu fazia com a atividade do Charles. Não consigo mais. Sim ou não? Ah, enganei vocês, eu posso, estou brincando. Entendeu? Eu não podia, não posso mais. Eu não quero fazer? Quero. Eu queria ter as condições físicas que o Charles tem hoje, que um dia eu já tive. Esse sangue europeu dele. Só que eu posso? Dos humildes ele é o melhor. Você entendeu? Revelação de Deus, né? Agora, o que eu quero que você entenda? Que eu, mãe, não posso mais, mas eu continuo querendo. Se eu pudesse, se acontecesse, que nem acontece nos filmes, eu ia querer ter. Agora, por quê? Porque o não poder é uma condição. Condição. Agora, o não querer é um desejo. É uma decisão. Quando eu não posso, mãe, uma coisa é condição, mas quando eu não quero, é decisão. Eu decidi não querer mais. Eu decidi viver uma outra realidade. Eu decidi viver a realidade da qual, nesse caso, o Espírito Santo me levou. Quando ele fala assim, ó, renúncia. Renúncia não é não poder. Renúncia é não querer. Diga para o seu irmão assim, renúncia. Para ensaio foi bom. Diga assim, renúncia é não querer. Não querer. Renúncia não é não poder. Renúncia é não querer. Em outros casos, renúncia é querer viver algo diferente do que eu sou ou do que eu vivi. Jesus fez isso. Jesus sabia que, como Deus,
ele não iria entrar no lugar do homem. Jesus sabia que se ele fosse Deus, Charles, se ele continuasse sendo Deus, ele não conseguiria cumprir. Você sendo você, você não vai conseguir cumprir o que Deus programou para você. Diga para o seu irmão assim, você. Para ensaio foi bom, diga assim, você. Sendo você, não vai conseguir realizar o que Deus estipulou para você. Não vai. Do mesmo jeito que Jesus precisava se aniquilar dele, para ele cumprir a missão, nós precisamos nos aniquilar de nós, para poder cumprir. Por que a missão não acontece? Porque falta aniquilar. Uns falam assim, eu não cumpri porque fulano não me ajudou, eu não cumpri porque eu não tive apoio de não sei quem, eu não cumpri porque eu não estava onde Deus mandou eu estar. Meu pai falava assim, meu falecido pai, que Deus o tenha, falava assim, a desculpa do aleijado é a muleta. Diga para o seu irmão assim, a muralha, para ensaio foi bom, diga assim, a muralha, Jericó, só caiu, porque alguém acreditou nas palavras de Deus. Foi buzina que derrubou? Foi? Não. Foi as 7 voltas? Foi o grito? Não. Foi a disposição de renunciar à sombra da tenda, de renunciar ao alimento que estava na tenda, para passar um dia inteiro, que é o que durava. Segundo historiadores, para eles rodearem Jericó, eles ficavam 10 horas andando. Diga assim, 10 horas andando. Presta atenção, gente, 10 horas andando sem parar. Sem parar. 10 horas para dar a volta em Jericó. Para Jericó ser vencida, foram 70 horas andando. 10 horas em cada dia, 70 horas andando. Houve ou não houve disposição? Houve ou não houve entrega? Quando nós falamos sobre renúncia, não é simplesmente você deixar de ser quem você é. Renúncia também diz que criar em você a capacidade de se entregar. Quando ele fala aqui, se alguém quiser vir após mim, tem que ter a mesma capacidade que eu tive. Qual que foi? De se entregar. Então diga para o seu irmão assim, renúncia é entrega. Se você não tem capacidade de se entregar, sabe quando você vai renunciar? Nunca. A Bíblia diz assim, minha mãe, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar é muito mais que em direção a uma encomenda. Entregar é eu deixo na sua mão e eu saio sem. O entregador, quando ele entrega a mercadoria, ele fica sem a mercadoria. Mas a mercadoria estava com quem antes? Com o entregador. Depois que ele entrega, quando o entregador está com a entrega, com a encomenda, ele pode mexer na encomenda? Ele pode violar a encomenda? Mas é certo? Agora, se eu entregar a encomenda na mão da pessoa que é responsável, ela pode? Ela pode mexer? Ela pode fazer o que ela quiser com a encomenda? Pode, porque a encomenda é de quem? É dela. Sim ou não? Entrega o teu caminho. Mas o caminho é teu, sim ou não? Aí entra na segunda parte do versículo, onde ele fala assim, no capítulo 24, ele fala assim, porque qualquer que salvar a sua vida vai perder.
E a Bíblia tem essas redundâncias, né? Eu salvo e perco, se eu salvar. Mas se eu perder, Deus salva. Deus salva. No versículo 24 ele fala assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ou seja, se Deus não for a tua prioridade, é a mesma coisa que negar a Deus. Diga para o seu irmão assim: a negação, para ensaiar foi bom, diga assim: a negação também é não priorizar. Quando eu não priorizo uma situação, eu vou fazer ela ou não? Mas se você tiver chance de fazer, você não vai fazer, por quê? Porque não é a tua prioridade. Então quando ele fala aqui, ó, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, ou seja, aquele que achar que a sua vida é boa, que interpretar que o que vive está ótimo, que a maneira que encara as coisas é perfeita, é aquela tipo daquela pessoa que fala assim, ó, pô, eu sou tão boa, eu não sou tão ruim assim, né? Eu não faço mal a ninguém, não é? Eu não prejudico ninguém, nunca matei ninguém. Eu sou uma pessoa boa, afinal de contas eu tenho um chamado europeu, eu tenho um feeling europeu, sangue azul âmbar, royal, estou brincando, né? Quando você coloca que a sua vida, que quando você quer salvar, você fala assim, poxa, não é tão ruim assim, né? Aí você faz de um batismo um mergulho, entrou na água e só conseguiu sair molhado. Por quê? Salvar a sua vida, né? Afinal de contas eu estou tão bom, como Deus me amar? Mas ele continua e fala assim, mas qualquer que por amor de mim entregar a sua vida, perder a sua vida, ou seja, renunciar, deixar de ser quem é, deixar de viver o seu próprio sonho para viver o sonho do Evangelho, deixar de viver uma realidade cômoda, uma realidade tranquila, para viver uma realidade com Cristo, ele não perdeu a vida, ele ganhou. Porque a Bíblia fala que tudo que você está vendo aqui, ó, um dia vai deixar de existir. Até eu, sim ou não? Mas a vida não é só isso. A vida não é só um momento. A vida é uma história. Diga para o seu irmão assim, a vida, para ensaiar foi bom, diga assim, a vida não é um momento, mas é uma história. A vida é uma história. Jesus no Sermão da Montanha ele falou assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Daniel no capítulo 12, versículo 3, ele fala assim, quem perseverar até o fim, será salvo. Diga para o seu irmão assim, salvação, para ensaiar foi bom, diga assim, salvação é o prêmio da renúncia. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Demais coisas. E o Senhor fala assim, demais coisas também é a sua vida. Demais coisas. O Salmo 15 fala assim que nós não somos deste mundo, mas nós somos cidadãos dos céus. A nossa real vida, mãe, a gente ainda não viveu. A nossa real vida vai ser quando a gente encontrar com Cristo nos céus. Essa vai ser a nossa real vida.
No 25 ele fala assim, porque que aproveita o homem granjear o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. A pior coisa, mãe, sabe o que é? É a gente fazer algo, Severino, que não adiantou de nada. Não, é amor. Eu acho que a maior frustração que a gente pode ter na vida é a gente ter feito tanta coisa para no final não adiantou de nada. Eu fico imaginando, quem fez faculdade sabe o que eu estou falando. Eu fico imaginando você fazer 4, 5 anos de faculdade para depois você trabalhar vendendo pastel. Nada contra vender pastel, óbvio. Mas se fosse para vender pastel, sempre precisava de 5 anos de faculdade. Sim ou não? Verdade ou não verdade? Não adiantava. Então, é o que ele fala assim, o que vai adiantar você viver uma vida que no final das contas não vai te repercutir em nada. Uma vez um missionário, ele falou assim que o pior lugar para se perder tempo na vida, sabe onde é que é? Sabe onde é que é, Charles? O pior local para você perder tempo da tua vida, sabe? Não? Júlia? Não sabe? Pior lugar para se perder tempo na vida? Você acha isso, minha mãe? Minha mãe, o pior lugar para se perder tempo na vida, onde é que é? Na igreja. Aí você fala, na igreja, pastor? Como na igreja é o pior lugar para se perder tempo? É. Porque aqui na igreja, olhando pela vida, é o pior lugar para você perder tempo na sua vida, quando a sua vida para você é importante. Porque você nem aproveitou o mundo e nem conseguiu ser crente. Então você perdeu tempo. O que adianta você granjear tantas coisas em prol do prejuízo? Quantas pessoas são amarguradas morando em apartamento 1 por andar? Não é? Quantas pessoas escolhem o seu iate de 10 milhões de reais para se matar? Ué, mas espera aí, não conquistou tanta coisa? Quantas pessoas escolhem um prédio nos Estados Unidos, onde tem milhões de fãs gritando lá, para se atirar pela janela? Mas não alcançaram tanta coisa? Alcançaram, só que foram coisas que para ele... Espera que meu celular está tocando aqui. Não, não é ainda não. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, o que adianta o homem granjear, quer dizer, ele conquistar o mundo inteiro, se ele se perder ou prejudicar a sua própria vida? Quantos almejaram tanto sucesso profissional, status, de o melhor daquilo outro, e para isso sacrificou esposa, sacrificou filho, e principalmente sacrificou filho, e alcançaram o grau máximo da profissão, são milionários, reconhecimento internacional, porém, não tem o amor dos seus filhos, não tem uma casa edificada, não tem uma família construída. Trabalhou para dar condições para essa família, sim ou não? Sim ou não? Porém, não conseguiu juntar uma família. Triste, irmãos, presta atenção. Triste vai ser você ficar 30, 40 anos na igreja e não alcançar o céu. Será que isso aconteceu já? Não sabemos. Mas eu sei que a falta da renúncia vai fazer isso.
Então, que a gente possa ter muito claro no nosso coração que a gente pode cantar bem, muito bem. A igreja recebeu o teu louvor assim de uma maneira maravilhosa. Você pode pregar muito bem, ter o dom da oratória, falar fácil em público, pegar um trecho e destrinchar até dizer chega e todo mundo adorar te escutar. Sim ou não? Você pode ser o maior profeta da igreja, o maior dom, aquela coisa maravilhosa. Se aquilo que você for não tiver o selo, a marca da renúncia, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo naquele que me salvou, a saber, Jesus. Então, que não possa haver entre a gente um convencimento, mas uma conversão. Que a gente possa ter a consciência de que nós podemos qualquer coisa. Que a diferença entre nós e o mundo é que nós não queremos. Nós não queremos. Podemos, mas não queremos. Isso é renúncia. Renúncia é estar disposto a viver um propósito sem olhar para trás. E assim eu vou concluir. Eu imagino Jesus, e vou concluir mesmo. Eu imagino Jesus, mãe, ele no céu rodeado de glória. Aí ele olha para toda aquela glória, anjos cantando sem parar, o trono dele sustentado por querubins, aquela manifestação extraordinária de tudo de mais supremo, que a Bíblia diz que os olhos não viram, e o coração e os ouvidos não ouviram. Uma glória para nossa cabeça inimaginária. Inimaginária. Aí ele olha para tudo aquilo e ele fala assim: tudo isso é inferior se eu ficar aqui vendo o homem se perder. É o ganho de tudo e perder a essência. Só tem capacidade, tem como entender isso, mãe? Jesus trocar exatamente onde ele estava para poder vir socorrer você. E às vezes, mãe, a gente não consegue de madrugada levantar da cama de madrugada, só fazer assim com a perna assim, ó, e a outra perna puxar e já cair de joelho. A gente não consegue fazer isso para Deus. Para Deus. Sabe? Mas quando, mãe, a gente estava no mundo, 3, 4 horas da manhã, numa boate, numa festa, num baile, não doía nada. Sim ou não? Quantos aqui já não foram trabalhar virado? Quantos já não foram aqui trabalhar virado? Ou seja, reclamava? Não, sabe por quê? Porque aonde tiver seu coração, ali está a sua vida. Quer dizer, o virar da noite, dançando, brincando, sei lá, fazendo mais o quê, estava bem. Agora, levantar de madrugada para orar, aí o pé do frango azeda, né? Então, que nós possamos sair com o pensamento nessa noite, que se você quiser fazer algo para Deus, preste atenção no que eu te falar agora e eu vou concluir. Se você quiser fazer algo para Deus, renuncie-se. Quando você se renuncia, você reconhece que Deus é tudo na sua vida. A sua renúncia no mundo espiritual é como se você dissesse assim, ó: eu reconheço a autoridade máxima dele na minha vida. Eu reconheço que ele é o principal para mim.
diabo não está preocupado com os beatos. O diabo não está preocupado com a tua presença na igreja. O diabo não está preocupado nem com o que você está fazendo na igreja. O diabo está preocupado com a sua capacidade de se renunciar. Porque ele sabe que um crente renunciado é um crente que alcança o céu com um simples gesto. Um crente renunciado é aquele crente que é capaz de mover o céu com apenas uma lágrima. Aqui, queridos, a gente engana o outro aqui. A gente passa uma coisa que não é, fala uma coisa que não sente, vive o que não quer viver, vai para onde não quer ir. Mas nos céus, na eternidade, Deus sabe muito bem quem nós somos. Deus sabe muito bem o que nós queremos. E até o teu inimigo sabe muito bem quem você é. Prometo, vou até fechar bem para vocês acreditarem que eu vou terminar. Oi? Entendeu? Mas eu vou contar com uma última experiência. Um rapaz, uma vez, ele queria trabalhar na igreja doidado. Então ele tentou ser porteiro, não deu certo. Ele tentou cantar na mocidade de Jesus Cristo, uma voz afinadíssima. Ele tentou tocar instrumento, ninguém aguentava, que ele quase arrebentava as cordas da guitarra. Ou seja, ele tentou fazer de tudo e não conseguiu. Foi servir a ceia e derrubou a bandeja. Tudo fazia errado. Não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer nada. Só que quando ele estava no culto, já desanimado, e ele falou para Deus assim, sentado no último banco da igreja, ele falou assim: Senhor, eu já tentei de tudo na tua casa e não consigo fazer nada. Então, para ti, eu só tenho uma coisa a oferecer, a minha vida. E eu prometo, Senhor, sentado no banco, ele falou assim: a minha vida é tua. Eu não preciso fazer nada na igreja para que tu receba a minha vida. Eu só preciso entregar ela. E ele decidiu no coração de que ele ia viver só isso. E não se preocupou mais com cargo nenhum. Um belo dia, ele estava no culto, que estava cheio, estava aquela glória de Deus. Uma mulher manifestou o demônio, caiu endemoniada. E ela estava bagunçando a igreja, dando chute em diácono, puxando o cabelo de presbítero e afrontando o pastor. E ninguém, diga assim, ninguém conseguia expulsar aquele demônio, mãe. Ninguém conseguia expulsar aquele demônio. Ninguém. Aí, todo mundo da igreja tentando expulsar o demônio, ninguém conseguia. Quem é que estava no culto? Esse rapaz. Ele estava onde? No último banco. Quando ele começou a olhar aquela ciranda que o diabo estava fazendo, ele falou assim: isso não é certo fazer. Quem ele pensa que ele é para estar bagunçando a casa de Deus, fazendo isso aqui dentro da igreja? Aí ele levantou. Quando ele levantou, ele pegou o corredor da igreja para ir. O demônio que estava nessa moça parou do que estava fazendo, tinha quebrado o vaso, tinha feito um monte de bagunça. Ele parou, ele olhou para trás e falou assim: canela de fogo, fica onde você está. Não vem para cá não. Fica onde você está, que onde você está muito bem. Aí ele continuou andando e esse demônio falava: canela de fogo, se você continuar vindo na minha direção, eu vou ser obrigado a ir embora. Quando ele chegou bem perto, o demônio falou assim: aonde você está? Eu não posso estar. Aonde você chegar, eu não posso entrar. E o que você falar, eu tenho que obedecer. Presta atenção, o demônio está falando isso. O que você falar, eu vou ter que obedecer. Aí ele, sem citar o nome de Jesus, falou assim: então saia e abandone essa mulher agora. Na mesma hora, a mulher foi liberta. Toda a igreja falou assim: mas esse aí não era o que não conseguia fazer nada? Esse aí não era o que servia para nada? Diga para o seu irmão assim: o renunciado movimenta os céus. Bem, esse rapaz hoje é missionário em um monte de lugar do país. E eu fiquei sabendo que uma vez, Charles, ele foi na África.
foi na África treinar na Cairós. E sabe aqueles demônios africanos que ficam rodando aquela palha? E ele fez um teste. E ele falou assim: eu vou lá nesse local que faz essa invocação, esse demônio, né? Ele fica balançando aquela cobertura lá. Aí diz a história, uma missionária fala, até chorando no áudio, no vídeo. Ela fala que quando ele chegou, pergunta-me assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Pergunta-me, o que aconteceu quando ele chegou lá? Diz a história que na hora que ele chegou, estavam 8 rodando lá aquela fantasia lá, sem ninguém dentro. Quando ele chegou, que ele colocou o pé lá, aquelas fantasias caíram no chão. Quer vencer? Quer vencer em Cristo? Renuncia, vença você primeiro. Vença você primeiro. Amém? Vamos orar.